Graça e paz a todos. Mais uma vez um grande privilégio estarmos aqui reunidos para aprendermos mais da palavra do Senhor. Que maravilha! É o Senhor ter nos guardado, ter nos preservado, ter nos feito caminhar nessa certeza da vitória sobre a vitória. Muito obrigado por cada um de vocês por estarem participando, por enviarem dúvidas. Estou já preparando as respostas. Confesso que realmente eu tive uma dificuldade nesses dias, não consegui passar o material. Hoje eu já estou me atualizando com tudo, eu tive algumas dificuldades, graças a Deus todas resolvíveis, mas houve esse pequeno atraso. Antes de mais nada, peço perdão. Então estou preparando, como eu estava dizendo, a resposta aos questionamentos, vou publicar um adendo e assim qualquer dúvida que vai gerando eu vou fornecendo mais material acerca disso. Vamos orar, vamos agradecer a Deus pelo privilégio de nós estarmos aprendendo da palavra do Senhor. Isto é uma grande graça, mesmo que a gente esteja aprendendo de uma maneira muito inicial, talvez alguns básica, mas ela é assim mesmo. A gente vai crescendo gradativamente no aprendizado e vamos conhecendo cada vez mais o que a Escritura Sagrada nos informa, tanto para o viver diário quanto para o pensar futuro. Vamos orar. Obrigado, papai, por mais esse dia, por mais esse momento. Te louvamos, Senhor, pela tua graça sobre nós. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor tão maravilhoso sobre nós, tão gostoso, papai, de senti-lo, porque o teu cuidado está em todos os mínimos detalhes do nosso viver. Obrigado pelo privilégio de aprendermos da tua palavra, de conhecermos-te cada vez mais e conhecer a tua palavra, Senhor. Não é apenas adquirir um saber, mas é buscar te conhecer e te conhecer cada vez mais. Muito obrigado, Senhor, por cada vida, que a tua graça esteja sendo derramada sobre cada um e que o teu nome, papai, seja manifesto, honrado e glorificado através destas vidas. Assim oramos gratos no excelso, absoluto e eterno nome, o nome de Jesus. Vamos começar a estudar já a nossa aula de número 8. Nosso propósito é falar acerca destes livros históricos que nós estamos estudando. Para isso, eu deixei aqui, acrescentei mais um e-mail, então tem o pastor Giovanni, @localweb, bacnaweb.com.br e o g_deodato @hotmail.com. O que nós vamos estudar? Nós vamos estudar 1º e 2º Samuel e 1º Crônicas. São livros bastante interessantes porque eles relatam bem a história do povo. É bastante importante nós termos essas noções porque ao longo da nossa caminhada nós vamos perceber que alguns detalhes dos livros eles contam, narram períodos e quando que começa a acontecer algumas transformações muito significativas. Só para se ter uma pequena noção do que eu estou falando. Em Gênesis, nós temos na queda do homem e naquele anúncio da sentença de Deus, tanto sobre Adão e Eva, sobre a natureza, sobre a serpente e o que viria, ali começa um elemento chamado eschatos, isto é, já começa o fim da história da humanidade, como a história da humanidade caminharia. Aí após isso, é como se houvesse um corte e aí começa a contar a história desse povo. Vai se narrando a história do povo e lá pelos idos de 580, 560, 580 mais ou menos, quando começam as invasões, quando a desobediência do povo, o povo não quis mais um governo de Deus, ele quis um governo humano e após esse governo humano ele começa a ter o povo começa a ter N dificuldades, porque eles vão se afastando de Deus, Deus manda um profeta, eles se afastam de Deus, Deus manda um aviso, e aí eles vão recebendo as informações que eles vão sofrer um ataque.
tanto Judá vai ser levado cativo pela Babilônia, quanto Israel será cativo da Síria. Aí começa o escatos, que estava lá em Gênesis, lá no início, inicia-se novamente aí. Ele dá continuidade, melhor falando. E esse escatos, ele vai permeando a Bíblia a partir daí. Ele tem as várias intercorrências nesses elementos, e ele tem a grande afirmação, a grande colocação dele nos livros de Daniel, Ezequiel e depois o Novo Testamento praticamente todo. Então aí nós vamos ver como que é importante a gente conhecer como a Bíblia foi construída, com que propósitos Deus foi colocando etapa por etapa para que não houvesse nenhum tipo de, eu vou falar assim, atropelo do ser humano. Deus é muito metódico, eu diria que Deus é sistemático dentro do campo do ensino para nós. Não é à toa que uma das matérias que nós iremos estudar em breve chama-se Teologia Sistemática, onde nós sistematizaremos todo o conteúdo bíblico no quesito ensino. Ensino sobre salvação, ensino sobre Cristo, ensino sobre Trindade, ensino sobre Deus, ensino sobre a igreja e sobre o final dos tempos. Mas isso é mais para frente. É meramente para pontuar para vocês como é que cada detalhe é muito importante. Aí tu fala, mas por que eu tenho que ler esses livros? Porque eu tenho que entender como que a construção foi feita. Tá? Então vamos caminhar um pouquinho. Vamos ver primeiro Samuel. Eu deixo algumas figuras aqui, vocês devem lembrar bem quem é este Samuel. Ele é fruto de Ana e Penina. Vocês lembram bem que Ana, ela era estéril e ela não... se é estéril, né? Não é que não podia ter filho. Mas ela sofria um bullying, né? Vamos pôr o contexto moderno. Ela sofria um bullying dentro da casa dela, porque ali a outra mulher tinha filho, mas ela não tinha filho, e o marido também não dava todo o suporte que ela queria, porque naquela época um detalhe muito importante é o seguinte, gente, não adiantava o marido falar que amava. Socialmente falando, uma mulher que não podia ter filhos era uma mulher tida como pecadora. Algo estava errado na vida dela e havia uma maldição de Deus. Então o pecado era fruto, né? O resultado do pecado teria como fruto uma maldição de Deus. E aí viriam enfermidades tipo lepra, viriam deficiências físicas, viriam esterilidade. Então isso era o conceito cultural daquela época. E Ana tinha essa dificuldade, tanto que ela faz uma promessa ao Senhor, né? Ela faz um voto, uma promessa ao Senhor, que ela queria tanto ter um filho e ela daria esse filho. Samuel é fruto desse milagre de Deus e todo um propósito que nós vamos encontrar do porquê de Deus. Continua a nossa caminhada. Quem é o autor de Samuel? Não é nomeado. Provavelmente Samuel tem escrito ou fornecido informação, tá? Quando eu digo, lembra que nós falamos de evidências internas ou externas? Tá aqui, ó, tá? Ele provável que ele possa ter escrito alguma coisa ou então ele deu informações, tá? Mas o que trata disso? Ele trata da sua vida, o seu ministério até a sua morte. O restante do livro não dá para ter certeza quem foi. Supõe dentro da tradição rabínica, dentro da tradição em que os rabinos foram passando ao longo da história, pode ter sido o sacerdote Abiatar, tá? Mas isso é suposição. Qual data? Olha, como cada detalhe é importante. Por causa da referência da cidade de Ziglag, que pertence aos reis de Judá até o dia de hoje, está lá em 27:6, e por outras referências a Judá e Israel, sabe-se que o 1 Samuel foi escrito depois da divisão da nação. Vocês lembram? A nação era uma só, com
Salomão, os filhos de Salomão dividiram a nação, tá? Então aqui dá para ter uma noção, por causa de algumas palavras nós podemos pontuar quando que aconteceu tudo isso. E aí não fala da queda de Samaria em 722. Então ele deve ter sido escrito antes. Como é que a gente vai ver? Então nós começamos a ver que ele começa por volta do nascimento de Samuel, 1150, e termina com a morte de Saul em 1010 a.C. Portanto, cobre um período de mais ou menos 140 anos. Vocês estão vendo como que quando a gente lê, a gente não tem esses detalhes. Mas quando a gente começa a estudar, uma simples palavra colocada, um simples fato referindo-se a Judá, referindo-se a Israel, sabe-se em que período mais ou menos está sendo dirigido aquilo, está acontecendo aquilo. Continuando. Qual o conteúdo? Nós vimos que Israel havia sido governado por juízes. A nação havia se degenerado moral e politicamente. Esteve sob investida violenta dos filisteus. Vocês lembram que Josué não preparou um continuador, não preparou um sucessor. Resultado disso, houveram juízes. Deus teve que levantar juízes para que pudesse dar uma governabilidade naquele povo. Passado um tempo, o povo começa a exigir um rei. Eles vendo outras nações que tinham reis, e o rei deles era Deus. Eles não querem mais Deus como rei, eles querem um rei humano. E aí começa todo esse processo. Então, esse período de transição da conquista da terra até a instalação da monarquia em Israel, há esse vácuo de governabilidade. Haviam os juízes, mas eles não eram os governantes de fato, aquilo que o povo queria. Eles eram levantados por Deus para resolver as grandes questões, tá? Então era por isso. E também para manter o povo unido, porque senão eles se dispersariam muito. Uma das frases mais fortes que há lá em Juízes é: e cada um fazia o que lhe parecia reto aos seus olhos. Então isto era uma coisa natural para eles. E Deus queria manter aquele povo unido, aquele povo centrado nele ainda. Nele que eu digo Deus. O templo de Siló fora profanado e o sacerdócio se mostra corrupto e imoral. Olha, desde o começo da história da humanidade nós vamos ver sempre esse problema. Qual o grande problema da humanidade? Corrupção. A corrupção é essa degradação que o pecado causou. Na análise mais profunda do que é pecado, e nós vamos ver isso bem mais adiante, ele corrompeu exatamente o estado natural do ser humano. Ele corrompeu aquilo que era a perfeição que Deus fez o homem. Então aquilo foi corrompido, foi adulterado, sofreu essa corrupção. E é por isso que ao longo dos anos nós vamos sempre encontrar esse evento. O templo fora profanado e o sacerdócio se mostra corrupto e imoral. Em meio a tudo isso surge quem? Samuel, filho de Ana. Tá? Os próprios filhos de Samuel não eram um reflexo do seu caráter piedoso. O povo não tinha confiança nos seus filhos. O povo queria um rei e com relutância ele acaba cedendo e Saul é escolhido. Olha, Samuel, um homem de Deus, um homem preparado por Deus, mas uma falha enorme na educação de seus filhos. Seus filhos não seguiram o exemplo do pai, não seguiram o servir a Deus tal como o pai. E o povo não queria que eles continuassem, porque o sacerdócio acabou sendo como que o governo. Então, tudo que o povo precisava se remetia ao sacerdote. Então, quando nós olhamos isso, nós vamos ver que há uma situação
que os filhos de Samuel não condiziam para aquilo que queriam. E aí vem o povo querendo um rei e Saul é escolhido. Aqui de novo, grande problema de Saul, impaciente. Isto é, na Bíblia há duas palavras básicas, só duas palavras definem praticamente de Gênesis a Apocalipse tudo: obediência e desobediência. Quando Deus pede para Saul esperar até que Samuel chegue, não é que Saul não poderia fazer aquilo. Quando alguém era consagrado rei, ele tinha os 3 ofícios concomitantes. Ele era rei, sacerdote e profeta. Saul, quando foi escolhido, quando foi consagrado a rei, automaticamente ele recebe de Deus esta incumbência de ser rei, sacerdote e profeta. Então, aqui ele poderia ter esperado, por mais por questão de obediência, não por questão de ter poder ou não, mas ele exerceu funções que não era para ele ter feito porque Deus pediu para ele não fazer. Era meramente uma questão de obediência. Pode ler lá, você vai ver isso muito bem definido. Vamos nós. Aqui, só para continuar, tá? Então, ele não esperou. Continuando. Depois de desprezar os mandamentos de Deus, olha, tá vendo? Aqui acontece, uma desobediência leva ao erro e continua o erro. Ele foi rejeitado por Deus. Saul, ele torna-se uma figura trágica, consumida por ciúmes, medo, perdendo gradualmente a sua sanidade. Ele gastou os seus últimos anos numa incansável perseguição a Davi. Olha só, tudo começa com uma desobediência e vai sendo gradativo. Quando nós encontramos que um abismo leva a outro abismo, esta é uma grande realidade. É a maior de todas as realidades que nós vamos enfrentar. Por quê? Saul tinha tudo para ser um grande rei. Ele seria o primeiro rei, mas a sua desobediência levou a ser rejeitado. Quando é rejeitado por Deus, não quer dizer que Deus desprezou, não quer saber, pode... Não. O que Deus é, ele não pode compactuar com o pecado. Ele não pode compactuar com a desobediência, tá? É nesse sentido que está o rejeitado. Aí entra Davi na história. Davi, ele encontrou o quê? Um aliado em Jonatas, filho de Saul. E aí você vê que Jonatas era tão amigo tal, de Davi, que ele advertiu sobre os planos de seu pai para matá-lo. E aí finalmente, depois que Saul e Jonatas são mortos numa batalha, o cenário está pronto para que Davi se torne o segundo rei de Israel. Talvez aqui alguém vai me perguntar sobre suicídio, tá? Porque eles se lançam sobre a espada quando iam ser capturados. Pode para nós hoje isso ser suicídio. Na época, culturalmente falando, não era. Era mais vergonhoso um rei ser capturado do que ser encontrado morto. Quando um rei era capturado, a nação se mostrava fraca, o Deus dela se mostrava fraco. Por isso, todas as vezes que um rei ele percebia que ia perder a batalha, ele se matava. Eu sei que para nós hoje isso é um suicídio. No contexto da época, isso era um ato legal no sentido de legalidade, tá? Não estou falando que Deus aprova ou não, eu estou falando culturalmente, tá? A questão é que quando ele faz isso, ele o faz para não trazer mais vergonha sobre o seu povo. Então era assim que era entendido naquela época, tá? Mas se é suicídio ou não, só Deus tem capacidade de julgar, tá?
Mas isso é muito importante da gente entender que isto era cultural e isto sendo capturado era muito mais vergonhoso, tá? Você, ao longo da história, vocês vão ver que reis que foram capturados, isso significava vergonha para o povo. Continuando. Como é que Cristo aparece? Quando eu falo Cristo revelado, como aparece, né? Aqui de novo, olha, todas as vezes que a gente fala, há dois termos dentro do campo da teologia, tipo e antitipo, tá? Jesus é o antitipo de cada um desses daqui que são os tipos de Jesus, tá? Então o que é tipo? É uma referência direta, algumas atitudes, alguns atos, o exercício do ministério apontam para algumas coisas que o próprio Senhor Jesus fez. Então é uma revelação antecipada, ou então já preparando essa grande revelação que seria Jesus adentrar na história, tá? Então são elementos em que Deus vai mostrando-se gradativamente através de personagens para que quando Cristo vier, ele fale assim, olha, fulano fez coisa semelhante, ciclano. Então Deus já estava falando através do povo. Então, em Jesus e o pequeno Samuel são surpreendentes. Por quê? Ambos são filhos de promessa. Ambos foram dedicados a Deus antes do nascimento. E quando eu estou falando de Jesus aqui, presta atenção. Eu não estou falando Jesus Deus. Nós temos que falar Jesus homem também, tá? Porque Jesus é 100% Deus, 100% homem, tá? Então, quando eu falo de Jesus aqui nessa semelhança, eu estou falando naquela criança que nasceu, naquele adolescente, naquele jovem mais maduro que pregou e foi pregado na cruz, tá? Então é nesse sentido que eu estou falando. Eu não estou falando de Jesus Deus, não. Tá? Senão vai ficar esquisito, né? Como é que ele é filho da promessa? Como é que foi dedicado antes do nascimento? Tá? Então é o bebê Jesus, a criança Jesus, tá? Ambos foram pontos de transição de um estágio da história da nação para o outro. Então lembra, né? Que Samuel, eles estão num período de juízes e eles entram para a monarquia. Nós mudamos a nossa história. Nós estávamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Tá? Claro que sempre houve a graça do Senhor, mas agora é graça. Outra coisa, Jesus divide a história em duas partes, antes dele e depois dele, tá? Então essas mudanças todas. E aqui Samuel acumulou os ofícios de profeta e sacerdote. Cristo é profeta, sacerdote e rei. Pronto. Então é isto que são elementos em que eu encontro no personagem e que mais tarde Jesus o executa na sua perfeição. O fim trágico de Saul ilustra o destino final dos reinos terrenos. Porque olha, Saul é eleito pelos homens, desobediente, e uma desobediência leva a outra. Está aqui. Esta é toda Saul. Deus permitiu a entrada de Saul, alguém que teria tudo para ser um grande rei, mas deixou-se levar pela desobediência. E aqui de novo, a única esperança é um reino de Deus na terra, cujo soberano seja o próprio Deus. E aqui em Davi, olha aqui, começa a linhagem terrena do rei de Deus. Quem é? Jesus Cristo. Então nessa linhagem terrena, vocês estão vendo por que a história ela tem que ser montada desse jeito? Para eu entender mais tarde que quando Jesus nasce, Mateus e Lucas, ao descreverem a linhagem que está lá, a genealogia, eu vou entender a origem, né? Quando Deus diz para Davi que o reinado dele seria eterno. Não é que Davi ia reinar pela eternidade, mas começa uma linhagem terrena de reis que vão falhar? Vão, vai ter um monte de falhas, mas vão chegar em Jesus.
e aí a perfeição. Então tudo caminha para a perfeição, que é Jesus. Davi, o pequeno e humilde pastor, prefigura Cristo. De novo, aquela ideia do antitipo e tipo. O bom pastor. Onde que, quando Samuel foi ungir o rei, estavam todos os filhos de Jessé ali, aí ele fala assim, mas está faltando um. Onde que ele estava? Pastoreando. Aí de novo, os irmãos de Davi eram todos bonzinhos, né? Ninguém falou que ele estava lá no pasto. Mas é o propósito de Deus, ele é imutável. E como diria um ministro há muitos anos atrás, imexível. Vamos nós. O Espírito Santo. Onde que nós vemos o Espírito Santo aqui? Primeiro, na ação do Espírito sobre os profetas. Olha que bacana, mesmo sob Saul, com toda a sua desobediência, Saul também teve um momento muito desta ação do Espírito Santo. Lembrando a vocês que o Espírito Santo, no Antigo Testamento, antes do Pentecostes, ele tinha uma ação mais pontual. Após Pentecostes, a ação já é plena, tá? Então, o que quer dizer pontual? Ele vinha, fazia a sua ação e retirava-se. Quando a gente fala isso, dá a impressão, quer dizer que as pessoas não tinham Espírito Santo? Não, não como hoje. Não podia ser como hoje. Por que não podia ser como hoje? Porque tinha que chegar o momento perfeito, quando o perfeito sacrifício fosse feito. Tá? Então, é toda uma construção de Deus para chegar ao momento perfeito. Então, quando o Espírito Santo está sobre Saul, e eles usam bem esse termo mesmo, está sobre, ele profetiza e ele se transforma. Aí sim ele obedecia a Deus. Mas havia aqueles problemas, né? Sempre as dificuldades dele. Depois de ser ungido por Samuel, desde aquele dia em diante, olha aqui, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. De novo, não é que ele chegou e invadiu, não. O regia. Tanto é que uma das orações que Davi faz, Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Por quê? Porque ele sabia, ele tinha plena e absoluta certeza que tudo que ele fazia, as grandes conquistas que Davi fez, as grandes ações que ele fez, era porque o Espírito Santo agia nele. Ele sabia que por ele mesmo ele não poderia fazer absolutamente nada, tá? Então, esta é o Espírito Santo em ação. Continuando, qual é o esboço que nós temos? A renovação sobre Samuel, o nascimento e a infância de Samuel, e aqui eu passo para vocês todas como é que fala? Todos os detalhes do livro, tá? O livro é dividido e assim vocês vão estudando, entendendo parte por parte do que é o trabalho de Deus aí, tá? Como que as coisas vão se corrompendo e vão se adulterando com o tempo, tá? Nós vamos da terra, olha só, tudo o ministério de Samuel como juiz, olha, até a recuperação da arca está aqui, olha que bacana. Samuel exorta o arrependimento. Vocês vão ver que vez por outra, para não dizer sempre, o Senhor sempre levanta alguém para chamar ao arrependimento. Sempre. Infelizmente o povo não ouve, tá? Continuando. Aí vai o reinado de Saul, tá? Estabelecido por um rei. Aqui começa, né? A monarquia em Israel, tá? Primeiro foi Saul, depois foi Davi, depois vem o filho de Davi, que é Salomão, e daí em diante os filhos de Salomão, e aí toda aquela sequência que nós vamos ver de reis, que uns foram bons, outros foram maus, e todas as consequências disso tudo, tá? Inclusive, isso fez chegar à invasão ou ao cativeiro babilônico e assírio. Pronto. Morte de Saul. E aí nós vamos para 2 Samuel. Aqui é uma continuidade aqui, tá? Só representando a unção de
de Davi, tá? Vamos conhecer um pouquinho. O que é 2 Samuel? De novo, sacerdote Abiatar, Samuel e outros. Um detalhe importante, os dois livros, 1º e 2º Samuel, não são separados. O original, eles eram um livro só, e eles eram conhecidos como o livro de Samuel. Ali ele registra boa parte da história de Israel, e outros materiais puderam ser usados como fontes. Tá? O que são fontes? Material escrito que ajuda a construir um livro, tá? Então eles vão buscando outras fontes. É que nem quando você vai fazer uma pesquisa, você pega outros livros para fazer um material só, um trabalho só. Então 3 dessas fontes são citadas, tá? Que são as Crônicas de Samuel, o vidente. De novo, profeta tinha esse nome, vidente, tá? Porque esse o termo no hebraico era mais esse daqui, vidente. Quando veio o grego é que foi colocado o termo profeta. Então, por isso, tanto faz vidente ou profeta, é a mesma coisa. Não tem nada a ver com o que se hoje em dia dizem que é evidência, tá? Não, era aquele que recebia as informações de Deus, tá? Outro material, outra fonte, então outros escritos, as crônicas do profeta Natã e as crônicas de Gade, o vidente, era outro profeta, tá aqui, ó, tá vendo? Tanto Gade como Abiatar tinham acesso aos eventos da corte do reino, tá? Então eles também devem ter fornecido muito material para que esses 2 livros, 1º e 2º Samuel, que era um livro só, o livro de Samuel, pudesse ter sido registrado. É claro que tem a ação do Espírito Santo, tá? Mas eu estou olhando do campo de vista meramente acadêmico, meramente de estudo, tá? Qual a data? De novo, entre 931 a 722 a.C., tá? De novo, eles vêm com uma data posterior à divisão do reino, tá? Lembra do governo de Salomão, seus 2 filhos? De novo, aquele comentário de Ziklag. Então, eu só estou repetindo isto. E este texto aqui, olha, até o dia de hoje, todas as vezes que você encontrar este elemento aqui, olha, até o dia de hoje, e você vai encontrar isso algumas vezes na Bíblia, esse pedacinho da escrita aqui, ele chama-se inserção escribal. Vou repetir, inserção escribal. Por quê? Quando o escriba está copiando o livro, ele faz questão de colocar até o dia de hoje, porque até a data que ele está copiando o livro, os fatos são esses, não houve alteração. Então é por isso que ele põe isso. Algumas vezes, quando a gente lê, fala assim, como assim até o dia de hoje? Até o dia de hoje, na época em que foi escrito, tá? Então, por isso que nós sabemos que havia um escriba escrevendo isso e que não tinha ocorrido mudanças até aquele momento que aquilo foi escrito, o material foi escrito, tá? Então, por isso, essa pequena frasezinha aqui, ela tem o nome de inserção escribal. Continuando. Qual o conteúdo? Aí ele vai tratar toda a ascendência de Davi ao trono, 40 anos do seu reinado, a morte de Saul, Jonatas na batalha de Gilboa, tá? Davi ungido rei sobre Judá, sua própria tribo, isso é importante, tribo de Judá. Aí isso vai dar ali na frente em Jesus, lembra-se disso, tá? Um jogo de poder para a casa de Saul entre Esbozete, o filho de Saul, Esbozete que é filho de Saul, e Abner, comandante do exército. Ali, de novo, uma ação de Davi, né? Em meio a essa guerra aqui provocada pelos dois, e ele consegue essa unificação do reino, tá? Então Davi consegue pôr ordem na casa. Por isso que Davi é um grande comandante, é um grande general, um grande líder. Ele é reconhecido por toda essa posição também. Davi unifica tanto a vida religiosa, tá vendo? Porque o que estava acontecendo?
estava ficando, cada pedaço estava servindo a Deus, mas cada um estava servindo a sua maneira. Ele une tudo. Quanto à política, ele traz a arca da casa de Abinadab, lembra? Onde que esteve fora, aí ele foi recuperada dos filisteus, ficou lá na casa de Abinadab, e ele faz uma grande festa, né, para trazer essa arca. É um grande momento. Inclusive nós temos uma das passagens bem emblemáticas da Bíblia na volta desta arca que Davi traz ali para Jerusalém. Vocês lembram dessa passagem, né? Que ele faz carros, que ele faz tudo, e uma pessoa vai segurar a arca porque está caindo e ele é fulminado. É uma das passagens. Leiam lá, é muito bonito. Eu não vou falando que está não, tá? Depois vocês procuram. Então, tem que ler os livros, né? Senão como é que vocês vão saber? De novo, aqui, ó, o tema do rei vindouro, o Messias. Aqui, ó, você está vendo? Lembra que eu falei do escatos? Aqui eu tenho uma coisa bastante interessante. Apesar de ser histórico, nesta construção histórica, nós estamos vendo assim, ali em Davi, que começa a monarquia, vou falar assim, a instituição monárquica da continuidade eterna, tá? Então a monarquia começa com Saul, mas em Davi ela recebe a nomenclatura de monarquia eterna. Por quê? Porque Jesus é o rei para todo sempre, tá? Então ele vai ser coroado rei no final da história da humanidade. Isso já é o escatos. Então aqui, de novo, apenas há umas inserções deste escatos apontando para aquilo que vai acontecer. Tá? Então esta aliança que Deus faz com Davi, que é a aliança davídica, ele já diz da eternidade do seu reino. Tá? Então isso é muito importante. Tá? Continuando. Davi derrota os inimigos, Israel inicia um período de estabilidade e prosperidade. Onde que é o problema de Davi? Posso falar? Sexo. Davi era doido por mulheres. Davi tinha um problema sério por mulheres. Ele não podia ver uma jovem bonita que Davi se enroscava. E Batseba, daí, tá aqui. De novo, lembra que eu falei lá em Saul, uma desobediência leva a erros. Aqui, lembra disto? Ele comete o pecado, aí ele tem que matar Urias. Então, por causa disto, Davi não pôde construir o templo. Quando ele ia construir, Deus falou que as mãos dele estavam sujas de sangue. Por causa disto, a espada nunca se apartou sobre a casa de Davi. Um único, mal dizer, tá? Mas um pecado levou a um abismo dentro da sua casa. Lembrem do que aconteceu na família dele. Irmão matando irmão, a morte dos seus filhos. Deus não deixa ele construir. Ele foi, tá? É o homem segundo o coração de Deus, é uma colocação, tudo bem. Mas Deus não deixa ele construir o templo, que era o maior sonho dele. Por quê? Porque ele assassinou Urias. Mas não foi ele. Foi. Para Deus e para, vou falar assim, quem é o mandante do crime, né? Vamos pensar nos tempos modernos. Quem é o mandante do crime? Tem aquele que executou e tem o mandante. Davi, ele foi o mandante desse crime bárbaro, tá? Continuando. Apesar do arrependimento, as consequências são declaradas. Lembra? Não teve jeito. A espada não se apartou. Absalão, uma briga com o pai, conflito com o pai. Como é que ele morre? Está ali, morto por Joabe, comandante do exército dele. A desavença entre Israel e Judá, a volta do rei a Jerusalém. O rebelde chamado Seba instiga Israel a abandonar Davi e a voltar para casa. De novo, ele vai tomar um monte de decisões errôneas. Aqui, de novo, a rebelião sufocada.
Mas Davi de novo é estabelecido rei em Jerusalém. E aqui, olha como é que tudo começa a acontecer pós aquilo. Pós Batseba e pós... Eu vou falar uma coisa para vocês que não está escrito em escritura nenhuma, mas quem lê, se você lê algum material não bíblico, mas histórico sobre Batseba, essa mulher foi um grande demônio na vida de Davi. Eu vou pôr dessa maneira, tá? Eu sei que muita gente vai ficar chocado com o que eu estou falando, mas essa mulher era perversa demais. Muitos estudiosos sabiam, eu vou falar assim, colocam que Batseba sabia que Davi tinha essa preferência, por mulheres, sabia que ele tinha uma queda por isso, sabia que ele não tinha ido para a guerra e por isso que ela foi tomar sol daquele jeito. Foi tomar sol nuazinha lá, e ela cedeu facilmente a tudo que o rei mandava. Tá? Ela, como mulher casada, ela poderia dizer a ele: eu sou casada, mas em momento algum aconteceu isso. E outra coisa das ações, ela foi, vou falar assim, ela foi um elemento maldoso que Deus permitiu que entrasse na vida de Davi para construir a história. Por quê? Salomão não podia ter sido rei. Para ser rei, teria que ser filho da primeira esposa. Salomão não é filho da primeira esposa. Salomão é bem lá atrás, nasce bem lá atrás, e é por isso que houve tanta guerra, tanto conflito na casa de Davi. Salomão é um grande homem, ponto e vírgula. O final da história de Salomão foi trágico. Alguns vão dizer que Eclesiastes é um livro dele. Nós temos muita dúvida acerca disso, tá? Eu estou falando tudo academicamente, aqui não tem nada a ver com fé. Então, assim, Salomão, ele foi realmente um homem de grande sabedoria, só que perdeu-a quando, de novo, o mesmo problema do pai. Deixou que as mulheres dele, as concubinas dele, oferecessem sacrifícios dentro do próprio templo de Deus. Então, para vocês terem uma ideia da gravidade. Então, tudo começa, olha só, tudo começa nesse pequeno, vou dizer, né? Nesse aqui. Olha só, como que um pecado muito intencional, muito maldoso, muito contra, né, todo aquilo que deveria ser feito, como é que vai acabar acontecendo situações a futuro que vão causar prejuízo à nação, mas tudo está no controle de Deus. Pronto. O livro termina com 2 belos poemas, uma lista dos valentes de Davi. E daqui, e de novo, com o pecado de Davi em fazer o censo dos homens de guerra. Davi se arrepende, compra a eira de Araúna e apresenta oferendas ao Senhor no altar que constrói. Ele começou a errar demais. A grande vantagem que Davi tinha era esta palavra. Ele se arrependia. Ele reconhecia o seu erro. Aqui lembra que ele se arrependeu. Ele não estava muito arrependido, mas Natã chega para ele e aponta a falha, ele reconhece. Davi sabia que o arrependimento o aproximava de Deus novamente. Cristo revelado. Vamos nós. Davi é o reino esperado. Quando nós vamos ver isso, nós vamos ver aqui, primeiro, né? Aquilo que eu falei, aqui já começa 2 momentos escatos, tá? O primeiro momento é Cristo vindo na primeira vez.
Tá? Então, o Messias. Então, este é o primeiro momento em que nós vamos ver esse momento escatos, tanto em Gênesis, quanto aqui, quando começa a falar desse reinado eterno, mas para acontecer o reinado eterno, Cristo viria para cá, se faria homem. Então é o primeiro ato, né? Primeiro movimento deste escatos. E aqui o Davi é este tipo, né? Começa a revelar no reino, na sua monarquia que seria eterna, tá? E aqui, ó, Deus interrompe os planos de Davi construir a casa para a arca. Porque Davi, o que ele estava acontecendo com ele, tá? Ele tinha as mãos sujas de sangue, tá? E aqui, ó, mas ele diz, né? Que ele está construindo uma casa, Deus está construindo uma casa, uma linhagem que dure para sempre. Então, já apontando para a presença de Jesus aqui e na eternidade. Pela sua humildade, isto é, ele se arrependia. Tá? Compromisso com o Senhor e o zelo, tá? Ele é o precursor da raiz de Jessé, tá? Então aqui Jesus é revelado neste rei. Só que aqui é bastante interessante, é por isso que Deus é maravilhoso em como explicar as coisas. Um homem com tantos erros, Davi cometeu todo tipo possível de erro, mas ele se arrependia. E Deus o usou de maneira poderosa. Portanto, que isso sirva de lição para nós. A palavra-chave é arrependimento. E arrependimento não é contar os pecados para Deus, porque isso ele sabe. É concordar com Deus que você estava errado. Tá? Continuando. O Espírito Santo em ação. Onde que nós vemos? Ele atuava com mais frequência através do quê? Do sacerdócio. Sua atuação como conselheiro em muitas ocasiões, olha só, Davi consultou o Senhor através do sacerdote e do éfode. Que é isto? Nós já veremos o que é isso. Isto faz parte toda de uma indumentária sacerdotal. Olha como isto é bacana, como isto é importante. Vamos nós. A obra de convencer e de exortar do Espírito é claramente percebido aqui, ó. Lembra quando Natan vai contar aquela história para Davi e ele reconhece, olha aí, ó, o pecado de Davi é desnudado, a justiça é feita e o julgamento é anunciado. Olha como que um ato tinha uma consequência. Por quê? Porque ele era um ungido de Deus, ele era um separado de Deus. Vou olhar para você agora, para um pouquinho só, eu acho que é bom de estudar, mas é bom de pensar também algumas coisas. Se nós reconhecemos que nós recebemos o Espírito Santo, ele habita em nós, então nós somos ungidos pelo Espírito Santo. O que é unção? É a presença do Espírito Santo. No Antigo Testamento era derramar sobre. Então o Espírito Santo foi derramado sobre nós, tá? Então por isso que eu posso usar o termo ungido sem problema nenhum, tá? É que algumas pessoas têm uma conotação bem diferente desse termo. Não, ungir é derramar sobre. E em nós foi derramado sobre nós, primeiro, o sangue de Cristo, para perdão dos nossos pecados. Claro, confissão e arrependimento. E depois foi derramado sobre nós o Espírito Santo. Então, isto que é este derramar do Espírito Santo. Então, se nós somos ungidos, nós temos que tomar muito cuidado, porque um pecado, ele pode sim, e ele tem consequências danosas. Algumas no presente momento e outras para todo sempre. Lembra de Abraão? Abraão, por uma desobediência, ele tem um filho com Agar e depois tem um filho com Sara. Aí qual é a consequência disso? O conflito ainda hoje de Ismael e Isaac. Ainda hoje, no povo palestino, ali no Oriente Médio, com o povo de Israel, essa guerra sem fim. Filhos do mesmo pai, se assim pudéssemos colocar.
Continuando. Tá aqui, ó, tá? O que é o éfode? Você tá vendo uma... Espera um pouquinho, só que o meu... Tá vendo essa vestimenta aqui? Isto. Essa daqui, ó, esta vestimenta, tá? Esta vestimenta que tá aqui. Isso aqui é o peitoral, tá? Esta é uma espécie de uma túnica. Essa daqui que é o éfode, tá? Então, quando você Davi, isso daqui era todo um conjunto de elementos dados por Deus. Ali em Arão começa toda essa construção de todo esse material, e aí esses elementos, inclusive este principalmente o Urim e o Tumim aqui, que nós não sabemos como é que eram, é meramente uma ilustração, mas esse Urim e o Tumim eram duas pedras que, como eles consultavam a Deus através disso, nós não sabemos, mas eles usavam muito. Aliás, isso se perdeu muito, 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 tá? Mas o mais importante é entender, tá? Esta daqui é o peitoral, era uma placa, tá vendo? Ela contém as 12 tribos de Israel. O éfode é essa túnica, a túnica é essa peça aqui embaixo, tá? É aquela capa total. Mas essa peça aqui colocada sobre as vestes, tá? E depois vinha o cinto. Então este daqui, este elemento aqui é o éfode. Continuando. Esboço de 2 Samuel. Vamos nós. Tá aqui. Todos os triunfos de Davi, tudo como estava acontecendo, como que ele foi fazendo, e todos os eventos que foram acontecendo estão aí divididos etapa por etapa, bloco por bloco, a fim de que você possa estudar com mais tranquilidade, tá? Até aqui as transgressões, o pecado de adultério, o pecado de assassinato, a mesma coisa que Judas fez com Cristo, Davi fez com Urias. A mesma coisa, tá? Claro, de maneiras diferentes, mas foi uma traição. Deus ficou muito. Deus sabia, Deus conhecia tudo, mas assim, a indignação de a que ponto que o homem é capaz de chegar, um homem de Deus, tá? E aí os problemas na casa de Davi, todos os conflitos, vocês lembram também dos incestos, dentro dos filhos de Davi, né? Aminon e Tamar, Absalão depois mata Aminon, depois Absalão é morto. Então aquilo causou assim uma destruição generalizada na sua família. A espada não se apartou. A espada só se aparta depois de Cristo, tá? Porque Cristo é o último a ser, vou por assim, entre aspas, morto, e consome, e está consumindo tudo, tá? Então o rei que dá continuidade, que é Jesus, a espada já não tem mais. Toda a descendência de Davi sofreria isso. Então nós vamos ver na sequência dos reis, os filhos de Davi, Salomão, Jeroboão, Roboão, tudo aquilo, nós vamos ver como é que aquilo vai acontecendo. No cativeiro aquilo é destruído, o reinado é destruído, acabou a monarquia, acabou tudo, tá? Então ali acaba. Então Jesus rompe com tudo isso daí, e ele não é que ele começa um novo reinado, mas é um reinado já de paz, é um reinado de obediência. A grande diferença do reinado de Jesus e o reinado de Davi está em um reinado de paz, reinado de obediência, um reinado de amor, um reinado de vida. Davi, muito pelo contrário, um reinado de guerra, um reinado de conflitos, um reinado de morte, um reinado de
de soluções de todo tipo e toda ordem. Apesar de Davi ser um homem segundo o coração de Deus, o reinado dele é marcado por tudo isso. Cresceu, foi um grande crescimento territorial, mas à custa de muitas vidas. Tá? Vamos nós. Todos os problemas no reino, a rebelião de Absalão, Joabe mata Absalão, restauração dele como rei. E aí os comentários finais sobre o reino de Davi. Tá? Vamos continuar. Primeiro Crônicas. Vamos falar desse outro livro. Na realidade, gente, quando a gente pega Crônicas e depois Reis, nós vamos ver como é que eles são muito próximos a tudo isso. Tá? O autor, de novo, primeiro e segundo Crônicas eram originalmente um só livro, tá? E isto é conhecido como simplesmente o cronista. Esdras é esse candidato mais provável disso daí tudo, que foi o escritor dele. Quando nós então entendemos isso, vamos ver assim a antiga tradição judaica do Talmud afirma que foi Esdras que escreveu. E os versículos finais de segundo Crônicas se repetem com os versículos iniciais de Esdras. Tá? Então isso não apenas reforça o argumento, como também aponta, né, ele como autor. Tá? Mas há uma ideia em que tanto Esdras quanto Crônicas, os dois, seriam um único material. Tá? Não dá para afirmar, mas há muita probabilidade mesmo de que isso tenha acontecido. E isso é muito importante da gente notar. É bastante interessante mesmo. Como é que isso... alguns livros, né? Se a gente fosse pegar a Bíblia no original, os textos originais, como seria diferente, né, para nós a leitura. Por isso que ela foi facilitada. Olha só a preocupação de Deus. Facilitou, né? Quando a gente fosse ler Esdras, Crônicas, Reis, nós teríamos uma dificuldade pelo conjunto dessa obra toda. Então ela foi dividida para facilitar a nossa vida. Continuando. A data. Primeiro, a provável data é que tenha surgido por século V a.C., tá? De novo, o decreto de Ciro, o último evento registrado nos versículos finais de 2 Crônicas é o decreto de Ciro, rei da Pérsia. Ele dá licença a votos judeus. Então por volta do ano 538, tá? Então dá a impressão que ele tenha sido composto um pouquinho depois. A última pessoa mencionada em 1 e 2 Crônicas é Anani, da 8ª geração do rei Joaquim. Nossa, mas tem que pensar tudo isso? Não precisa pensar, já está pronto para você, tá? Porque ele foi deportado para a Babilônia em 597. Depende, né? Como essas gerações eram medidas, a gente faz um cálculo, cerca de 25 anos cada geração. O nascimento de Anani aconteceu entre 425 e 400. Portanto, a data de 1 e 2 Crônicas pode estar, né, entre 425 a 400. Tá? Olha como é que é feito tanta conta para chegar no número. Como é que é feito tanta busca para se dar uma informação. Tudo isso para que a gente possa ter o melhor, para que a gente possa ter a melhor condição de poder usar esses elementos para estudar, para aprender acerca do Senhor. Tá? Então tudo isso é para a gente estudar melhor, para a gente poder entender melhor as coisas, tá? Então tudo isso é obra do Senhor na nossa vida. Continuando. O contexto histórico, tá? Olha que bacana. É como se nós tivéssemos um momento muito especial, tá? O que nós vamos encontrar nesse contexto? Vai tratar desde Adão até a morte de Davi. Olha que bacana que é isso. Então você vai ter, é como se fosse um resumão de todos os acontecimentos dessa época. Tá? Abrange o mesmo período coberto pelos primeiros 10 livros do Antigo Testamento. Olha como é que é importante esta repetição desse material. Como é que isso daqui vai sendo colocado para nós. Isso é tudo muito importante. Tá?
O mundo antigo estava sob o controle do Império Persa, tá? E tudo que restou dos reinados de Davi e Salomão foi a pequena Judá. E os persas substituíram o rei por um governador Oh, Jesus, muita calma. Provincial. Pronto, obrigado. Apesar de que o povo de Deus tenha recebido licença para voltar para Jerusalém e reconstruir o templo, a sua situação era muito diferente dos anos dourados lá de Davi e Salomão. Por que anos dourados? Porque o império estava muito bem expandido, estava em franco crescimento, estava muito atuante, ele se tornou o maior território construído de então. Então ali foi a maior área que o território de Israel já teve na sua história, tá? Principalmente sobre Salomão. Tá certo que ele precisou casar com um monte de mulheres para poder construir esse território. Então ele ia anexando através dos casamentos. Então ele não precisou tanto guerrear, ele só se casava. Cada um faz uma coisa, né? Mas vamos continuar, tá? O que mais nós temos? O conteúdo. Primeiro e segunda formam um só livro. Olha o nome dele qual que era. Acontecimentos dos Dias, tá? Ele foi dividido e recebeu um novo nome quando foi feita a Septuaginta. O que é a Septuaginta? A Septuaginta é a tradução do hebraico para o grego. Aí ela recebeu esse outro nome, Coisas que Acontecem. O nome atual, Crônicas, foi dado por Jerônimo. Ele é um dos pais da igreja. O que é pais da igreja? Sucessores dos apóstolos. Pessoas que vieram após os apóstolos, tá? Os apóstolos foram morrendo, eles foram ficando velhos, foram morrendo, mas eles foram ensinando todo o conteúdo que eles tinham para outras pessoas. Estas pessoas que receberam essas informações, que receberam esses conteúdos dos apóstolos diretamente, são chamados os pais da igreja. E um ia passando para o outro, e assim foi a uma era chamada patrística, tá? Bem no começo do nosso século, até o começo da Idade Média. Então os pais da igreja foram mais ou menos do ano 60, 70, até 100 da nossa era, até por volta do ano 500, mais ou menos, quando começou a Idade Média propriamente dita, tá? Então ali são os pais da igreja. Então depois disso eles receberam um outro nome. Aí com Constantino tendo determinado que todos eram cristãos, todos eram, foi um decreto que ele colocou, e aí houve os papas, inicia-se a era papal, tá? Então, porque ele constituía um elemento em que vai ser o governante religioso. Então aí começa uma era de que a religião, o governante religioso era extremamente poderoso. O governo era regido por um governante religioso e um governante político. Os dois que governavam a Europa, né? E vou chamar países, mas os feudos europeus, tá? Então por isso que nós vamos vendo assim o que é um pai, né? O que é esses pais que nós chamamos, tá bom? Vamos nós. É história, tá? Não é a continuação, mas uma duplicação, tá? Não vem uma novidade, mas uma duplicação de 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis. Tá vendo? É como se repetisse por alguns detalhes que não está no outro, mas pela importância que eles têm historicamente falando, foram todos mantidos quando foi determinado que livros pertenceriam à Bíblia. Nós veremos isso depois em bibliologia. Ponto. 1º e 2º Crônicas são considerados uma única obra, tá? Mas nós podemos dividi-las em 4 seções. O primeiro Crônicas é composto por genealogias, do capítulo 1 ao capítulo 9. Descreve em linhas gerais o reinado de Davi, do 10 ao 29. Então, aqui estão os grandes blocos
deste material. Segundo Crônicas, relata o reinado de Salomão, do 1 ao 9, e os reinados dos 20 governantes de Judá, do 10 ao 36. Então aqui nós começamos a ver por que esses livros são importantes. Todo o conteúdo que eu quero saber sobre esse período de reinado, eu vou encontrar aqui, tá? Outra coisa, este livro ele contém, primeiro Crônicas, duas divisões principais. A primeira seção, estas genealogias, começa lá em Adão, atravessa todo o período do exílio até aqueles que retornaram para Jerusalém. Mateus e Lucas, estas genealogias são buscadas aqui, tá? A informação é buscada aqui. É ali que eles têm, tanto Mateus, por ser judeu, ele tinha acesso a isso, e Lucas, por ser gentil e um pesquisador, ele podia acessar também isso. Então eles vão buscar essas informações basicamente em 1 Crônicas, tá? E por que isso? Para sublinhar o que? A pureza racial e religiosa, tá? As genealogias são compiladas seletivamente para realçar a linhagem de Davi e a tribo de Levi. Aqui, nos dias atuais, isso é bastante complexo. Pureza racial. Quando está falando de pureza racial, não está separando raça, está separando um povo chamado, preparado para trazer a palavra de Deus, para serem o povo hebreu. E hebreu vem de Éber. Lembra que Abraão foi chamado e no deslocamento dele, quando ele vem chegando em Siquém, aqueles que estavam ali dizem, olha, vem aquele que atravessou do outro lado. Então aquele que passou para o outro lado, tá? Isto que significa Éber. Então é aquele que veio do outro lado, aquele que atravessou. Por isso essa origem do povo, o termo hebreu, é aquele que veio do outro lado. Então ele montou, Deus prepara um povo separado para um objetivo muito específico, tá? Qual era o objetivo específico de Deus? Desse povo serem o braço da justiça de Deus aqui na terra. Eles seriam um povo que mostrariam quem Deus era na vida deles, todos os feitos de Deus, e converteriam todas as nações para eles, para o Deus. Para eles, que eu digo, para o povo de Israel, para o povo judeu. E aí vem, Sião seria o foco de todos os povos. O povo judeu falhou, o povo hebreu falhou. Falhou e falhou muito significativamente. Por isso, hoje a igreja é este braço da justiça. Então nós somos sim, esta pureza racial se aplica a nós hoje, não como raça. Volto a dizer, não tem nada a ver como raça, porque se fosse raça pura, os judeus eles se misturaram quando foram dominados por outros povos, quando passaram por cativeiro, houve muita mistura. Tanto é que quando eles voltaram, alguns tiveram que deixar suas esposas, deixar seus filhos para manter essa pureza. Foi um dos momentos bastante complexos para a gente explicar para as pessoas, mas tudo bem, tem todo um propósito de Deus. Foi uma desobediência do povo. Então isso é muito importante, porque quando alguém questiona a gente precisa entender que, principalmente nos dias atuais, que tudo é levado para um outro aspecto, um outro cunho. Não, tem sim, é um povo puro, ponto final. Não tem como mas isso daí está desprezando os outros, está diminuindo os outros. Não tem nada a ver com isso. Quem quiser, vamos por assim, a coisa é muito simples. Para pertencer, precisa ser obediente a Deus. Obediente a Deus. Ponto. Fechou a questão. Não é questão de toda tribo, toda língua, todo povo, toda raça, todos os povos. É só ser obediente a Deus. Obediente. Acabou.
vai passar a ser essa raça, vou chamar agora, pura, tá ok? Então, só para dar uma pequena explicação, não tem a ver tanto com a matéria, mas tem a ver com os dias atuais em que isso é muito questionado e nós precisamos estar prontos para isso. A segunda sessão vai do capítulo 10 ao 29, os eventos e realizações de Davi, tá? Aqui todo o reinado e a morte de Saul, como é que foi feito, a conquista de Jerusalém, as outras narrativas. Aqui o que é mais importante? Olha, 3 aspectos significativos do seu reinado. O transporte da arca do testemunho para Jerusalém, suas proezas militares e os preparativos para a construção do templo, tá? Então, basicamente, o que é mais importante em todo esse material é isso daqui: o transporte da arca, proeza militar e os preparativos da construção. Os 2 últimos capítulos de 1 Crônicas recorda os últimos dias de Davi. Espírito Santo, 2 referências claras, em 12:18, em que o Espírito entrou em Amassai e o capacitou a fazer uma declaração inspirada. E em 28:12, o qual explica por meio do ministério do Espírito, ânimo, que é a palavra ânimos, os planos do templo foram revelados a Davi. Então, 2 ações claras em 12:18 e 28:12, o que Deus fala para ser feito na construção do templo. Qual o esboço de 1 Crônicas? Está aqui as raízes do povo, a origem, né? As heranças do filho de Jacó, tudo isso que é importante, a linhagem de Davi, a herança das 12 tribos, e tudo vai mostrando como que as coisas foram acontecendo. Confirmação, aquisição da arca, olha, os avanços militares, a preparação. Ele pôde arrecadar o material, mas não pôde construir. Lembre-se sempre disso. E as últimas declarações de Davi. Quando nós olhamos, então, tudo isso, nós vamos enxergar, então, todo esse caminho de Deus, tá? Quando entendemos isso, então nós vamos ver o que Deus tem preparado. Leiam esse material, estudem esse material, tá? Eu já estarei enviando a apostila para vocês. Ao lerem, lembre-se de uma coisa muito, muito importante. Que o Senhor, mesmo em todas as nossas falhas, se houver arrependimento, e arrependimento é uma mudança de atitude. Primeiro, reconhecer que Deus está certo e eu estou errado. Isso é confessar. E arrependimento é uma mudança. É sentir a dor que eu causei e mudar meu pensamento, mudar minha atitude, mudar meu foco. Lembre-se disso e aplique isso na sua vida. Adquirir um saber sem aplicação, nós não cresceremos. Então, adquira e aplique isso na sua vida. E que Deus te abençoe grandemente.